Tudo indica que o presidente Trump está tentando desesperadamente encontrar uma saída para a guerra com o Irã. Há muitas pressões surgindo, financeiras, diplomáticas, econômicas e até agrícolas. Muita coisa está pesando contra o presidente Trump neste momento, enquanto ele tenta achar um caminho para sair dessa situação. Mas também há ventos contrários, forças que querem mantê-lo na guerra ou até acelerar o conflito. Tem gente dizendo, não, a gente ainda não bateu neles com força suficiente. E no meio disso tudo, está o presidente Trump, tentando decidir o que vai fazer. Ainda não dá para saber qual desses lados vai vencer, mas a gente sabe qual deveria vencer. E é isso que eu vou mostrar para você hoje. É claramente o lado que diz, saia da guerra agora, enquanto ela ainda está só feia, em vez de ficar mais tempo até virar uma catástrofe. E isso não é exagero. Pode chegar a esse ponto. Então vamos direto ao assunto. Primeiro vamos ver onde está o Marco Rubio nessa história. Essa é uma das pressões para a gente sair da guerra, porque há uma consequência não planejada. Eu não sei por que a gente não percebeu que isso ia acontecer no começo do conflito, mas não percebemos, pelo menos é o que dizem. E agora precisamos entender o que vamos fazer com o Irã controlando o Estreito do Golfo Pérsico. O Irã agora afirma que é dono, que tem o direito de controlar uma via marítima internacional. O que o mundo vai fazer sobre isso? O mundo vai aceitar que o Irã agora controla uma via marítima internacional? Porque se o mundo estiver disposto a aceitar isso, então se prepare, porque tem uns 10 outros países que vão começar a fazer a mesma coisa nas suas vias marítimas internacionais ou nas que ficam perto dos seus territórios. Isso é algo inaceitável que eles estão tentando normalizar. E olha, por que a gente acha que isso acabou se tornando algo normal? Por que isso existe, afinal? Veja, mais cedo no nosso programa, a gente conversou com o Joe Kent, que estava por dentro de tudo antes dessa guerra começar. Ele confirmou que havia muita gente na comunidade de inteligência e até em parte da área operacional, dizendo, se vocês fizerem isso. E ele até lembrou que décadas atrás, há muito tempo, já tinham sido feitos estudos e simulações em computador, mostrando que, se a gente entrasse em guerra com o Irã, eles tomariam o Estreito de Hormuz. Então, que surpresa, né? Eles fizeram exatamente o que a lógica indicava. E agora estamos aqui com isso acontecendo. E agora que estamos tentando encontrar uma saída. Olha, tem uma pressão enorme acontecendo, porque isso está impedindo que todo o petróleo, os derivados, o hélio, o alumínio, todo tipo de coisa, saia de lá. E isso também está prejudicando todos os nossos aliados na região, porque eles não estão recebendo renda, também não estão conseguindo importar o que precisam para o país funcionar normalmente. Tudo isso era previsível antes. A gente devia saber, mas não soubemos. Então agora estamos presos nessa situação. O que a gente faz? Porque o Irã assumiu o controle. Eles chamam de Autoridade dos Estreitos do Golfo Pérsico e estão montando pedágios. E sabe, você não pode atravessar ali a menos que cumpra certos critérios e por aí vai. E esses países agora só conseguem passar se pagarem uma taxa, tipo parte de reparações ou algo assim. E para piorar, eles atacaram ontem. O lado iraniano atacou alguns navios que tentaram passar sem autorização deles. Agora, como você vai ver em um minuto, a gente não ficou parado diante disso. Na verdade, tomamos algumas medidas bem agressivas também contra contêineres e navios petroleiros iranianos. Já vamos falar sobre isso em seguida. Mas veja, o Rubio está tentando simplesmente sair dessa falando: se a gente deixar passar, outros países vão poder fazer o mesmo. E por aí vai. Não, não vão. Quer dizer, o único motivo de isso ter acontecido foi porque nós os atacamos e ignoramos completamente a possibilidade de que eles reagissem assim. Agora, sobre esses outros estreitos de que estão falando, o Estreito de Malaca e tal, se alguém quiser ser tolo o bastante para ir lá, atacar um lado ou o outro e dar motivo para o lado atacado reagir, então sim,
acho que é possível que isso aconteça. Mas a lição aqui não é: vamos entrar militarmente e conquistar o Irã para tirá-los do estreito. A mensagem é outra. Não entre em guerra com alguém que está de um lado ou de outro de uma via marítima importante, deixando essa pessoa sem outra saída além de tomar o controle dessa passagem. Essa é a verdadeira lição. Agora, o que a gente vai fazer? Acredite em mim quando eu digo: se existisse algum caminho para um sucesso militar, algo que nos permitisse forçar a abertura do estreito, a gente não teria mandado Marco Rubio lá visitar o Papa para tentar envergonhar outros países a fazerem isso. Ou talvez para tentar envergonhar os iranianos, dizendo: não podemos deixar isso acontecer porque as consequências vão ser ruins. Isso não vai funcionar. Mas isso mostra que há muita pressão em cima disso. E olha, essa nem é a única pressão que a gente tem. Ele não está exatamente ajudando a própria causa aqui. E de novo, ele meio que insiste no erro que cometeu ontem, quando disse algo como, não lembro a frase exata sobre o Irã, mas foi algo tipo, o cérebro deles é louco ou algo assim. Ele insiste nessa ideia. E mais uma vez, parece estar realmente em falta. Acho que ele já passou tempo demais perto do Trump e acabou esquecendo a linguagem diplomática que se espera de quem é o principal diplomata dos Estados Unidos, o secretário de Estado. E agora ele anda falando de países burros. Se você atira em um navio da Marinha dos Estados Unidos, o que é que a gente deveria fazer? Dizer, tem um cessar-fogo, então não vamos derrubar o seu drone? Essa é uma pergunta absurda. É uma posição absurda de se adotar. Claro que revidamos. Claro que revidamos. Eles estavam atirando na gente. É o que qualquer um esperaria que a gente fizesse. Só países tolos não revidam quando são atacados. E nós não somos um país tolo. Agora, só países estúpidos não revidam quando são atacados. Isso é importante destacar aqui. A alegação dele é a seguinte: cara, a gente só tinha esses navios ali no meio do estreito. Tudo o que estávamos fazendo era patrulhar e, de repente, o Irã apareceu do nada, violou o cessar-fogo e atacou nossos navios. E aí, segundo ele, a gente mostrou para eles como é que é. Atingimos as bases deles em Bandar Abbas, em Qashm e acho em mais um outro lugar. E sim, revidamos. E revidamos com força, porque eles atacaram primeiro. Só que há muitas evidências dizendo que na verdade foi o contrário. Ao que tudo indica, os Estados Unidos atingiram alguns petroleiros iranianos. E aí, em retaliação, eles responderam. Agora, essa é uma daquelas situações em que quem pode afirmar com certeza quem atacou primeiro? A gente não sabe ao certo. O que sabemos é que há versões diferentes sobre o que aconteceu. Mas isso foi ontem à noite. Agora, o que não está em debate, porque foi confirmado pelo Comando Central, é que hoje os Estados Unidos desativaram mais 2 navios que estavam participando do bloqueio no Golfo de Omã. Isso aconteceu hoje. E dá para ver esse navio pegando fogo agora. Esses petroleiros pertencem ao lado iraniano. Então, o que a gente acha que vai acontecer com isso? Será que o lado iraniano não vai reagir? Na verdade, desculpa, acabei de receber uma mensagem há poucos minutos. Eu perguntei ao professor Morandi, que já participou do programa várias vezes, o que o Irã faria se a gente continuasse agindo dessa forma. E ele diz que o Irã vai atacar instalações de petróleo nos Emirados Árabes Unidos e outros alvos no país. Então, pelo menos até agora, a gente não viu isso acontecer. Mas ao que parece, por causa desses ataques de hoje, o Irã está dizendo algo como, ok, nós atiramos nos seus navios outro dia. E aparentemente o Irã afirma que atingiu nossos navios. Nós dizemos que não, que todas as nossas defesas funcionaram e que os poucos mísseis de cruzeiro, e acho que lanchas rápidas e drones que poderiam estar atacando, foram derrubados, e nenhum conseguiu passar. Agora, talvez isso seja verdade mesmo. Talvez seja uma das poucas vezes em que a gente realmente disse a verdade. Muitas vezes é fácil dizer a verdade quando ela te favorece. Então talvez todas as nossas defesas tenham funcionado de fato.
Talvez eles não tenham feito um grande ataque em massa, mas algo pequeno que as nossas defesas conseguiram lidar e a gente neutralizou. Bom, então a lição para o lado iraniano é não atacar algo que tenha boas defesas antinavio e antimíssil, e sim mirar num alvo mais vulnerável, como nos Emirados Árabes. Agora vamos esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas, se a ideia é tentar sair dessa situação, isso não ajuda em nada. E sabe, a gente precisa fazer a pergunta: qual é a intenção dessa operação? É só para dizer, vamos continuar aumentando a pressão sobre o lado iraniano, achando que isso vai fazê-los ceder e aceitar um acordo que nos agrade, que a pressão vai ser suficiente para forçar isso, e por aí vai. Ontem a gente mostrou para você o artigo do Washington Post que revelou que a comunidade de inteligência disse de fato que isso não vai funcionar, que dá para fazer isso por meses e eles aguentam toda essa dor. Eles têm muita experiência com isso, já têm redundâncias planejadas, quer dizer, eles têm sistemas inteiros preparados para esse tipo de situação, para tentar reduzir o impacto. E claro, culturalmente eles sabem sofrer. A gente garantiu isso por décadas. Então, se essa é a avaliação da sua comunidade de inteligência, e como Joe Kent disse pra gente hoje de manhã, isso já era verdade antes da guerra, mas foi totalmente confirmado agora. Então, por que ainda estão tomando medidas que podem gerar e reacender um novo conflito? Se não houver uma chance razoável de achar que isso vai realmente alcançar algo de valor, tudo bem, você pode fazer. Você viu no vídeo, é um navio-tanque parado no meio do nada. Naturalmente, a gente pode atingir qualquer coisa que quiser. Temos muitas armas capazes disso, seja um míssil Hellfire, um míssil de cruzeiro de longo alcance, ou quase qualquer outro tipo. A gente pode destruir esse tipo de alvo. Mísseis ar-terra, podemos usar vários tipos de armamento para isso. E, obviamente, usamos ou até um míssil de navio para navio. Mas para quê? Qual é o objetivo? E se isso fizer o Irã, logo de cara, atacar nossos navios de guerra? O que acontece depois? Dizem que todos foram interceptados. Mas até quando isso vai ser assim? E se em vez de lançarem 2 ou 3 mísseis antinavio, ou 2 ou 3 drones, um punhado, 5, algo assim, da próxima vez eles disserem, quer saber, vamos mandar 100, 150 drones. Porque por mais mísseis antinavio que a gente tenha para interceptar esses ataques, o número é bem limitado. Não temos tantos assim. E agora parte deles já foi usada. Então, e se agora eles resolverem fazer o seguinte? Tá bom, é só procurar no Google, qualquer um pode. Quantos mísseis antinavio um cruzador carrega? Seja qual for esse número, eu não procurei, mas essa informação tá por aí. Você diz assim, tá bom, então vamos dobrar esse número e atacar com isso. Mas aí, quando eles lançam todos os interceptadores, mesmo que funcione 100% e derrube cada míssil ou drone, o que acontece quando chega o próximo míssil e você já não tem mais interceptadores? Você fica sem opção. Entende o que eu quero dizer? Se o Irã decidir fazer isso, vira um problema de matemática pra gente. A tecnologia é ótima, pelo que parece. Pelo visto, segundo o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general C.Q. Brown, na segunda-feira, acho que foi segunda, no começo da semana, já houve vários ataques desse tipo contra nossos navios, e nenhum deles teve sucesso. Então, se ele está dizendo a verdade, e parece que pelo menos algumas dessas coisas realmente aconteceram, nossas defesas são bem boas, a tecnologia é boa, mas isso é um jogo de matemática, um jogo de números. No dia em que os iranianos decidirem atacar com mais alvos do que a gente consegue derrubar do céu, o navio vai ficar indefeso. Isso é óbvio. E quanto mais a gente continua fazendo esse tipo de coisa, mais a gente dá para os iranianos uma justificativa para revidar. Como ele mesmo disse, só um país estúpido não revidaria. Ele não percebe que isso vale para todo mundo? Talvez a resposta seja não, mas provavelmente deveria ser. Mas tudo isso continua mostrando o seguinte: a gente precisa achar um jeito de sair dessa. Fazer algo assim,
que pode acabar piorando a situação, não ajuda em nada. Isso não contribui para nenhum dos 3 possíveis desfechos de que a gente falou. E só para lembrar, existem 3 possibilidades básicas, 3 opções que o presidente Trump tem. Ele pode seguir o que disseram Mark Thiessen, Jack Keeney e o general Kellogg. E a gente vai mostrar mais sobre o Thiessen ainda hoje, algo que aconteceu nesta tarde, depois do nosso primeiro programa. Ele pode ouvir esses conselhos, dobrar a aposta e recomeçar a guerra. Ele pode simplesmente dizer, quer saber? A gente vai manter o bloqueio e ver se aquele relatório de inteligência era mesmo verdadeiro. Vamos ver se conseguimos resistir por vários meses, atravessar o verão e fazer com que eles desistam primeiro. Essa é a segunda opção. Ou, a terceira, como o Joe Kent comentou hoje de manhã, é simplesmente declarar vitória e ir embora. Pronto, vencemos, e depois contar a história do jeito que quiser. Aí é só sair de cena e dizer, olha, não estamos mais lá, o bloqueio acabou, então estamos suspendendo o bloqueio. Ou seja, há todos os motivos para o lado iraniano fazer isso, e eles com certeza vão fazer, porque é do interesse deles. Eles querem desesperadamente ver esse bloqueio acabar. Então eles abrem os portões e também deixam outras pessoas passarem, mas por um preço. Porque eles, como o Rubio mencionou, têm esse sistema de pedágio. Basicamente, um tipo de pedágio. Não é algo físico, mas funciona como um sistema de pedágio. Se a pessoa paga, consegue sair. E de novo, isso é do interesse do Irã, porque assim eles também recebem mais dinheiro. Então eles têm um incentivo para deixar passar coisas de outros países por ali. Essa é a versão feia da história, mas é a única que tem chance de evitar que a situação piore ainda mais. Por isso, a pressão está toda em cima do presidente para agir dessa forma. Mas o Rubio também falou sobre algumas linhas vermelhas táticas. Você comunicou alguma linha vermelha ao Irã? Olha, a linha vermelha é bem clara. Se eles ameaçarem americanos, vão ser bombardeados. Quer dizer, dá para ser mais claro que isso? Se você é o cara que lança mísseis e dispara um contra os Estados Unidos e a gente viu você fazer isso, a gente vai te atingir. Claro que vai. Quem não faria isso? A menos que queira ver o próprio navio afundar. A gente não vai deixar nossos navios serem afundados pelos iranianos. Mas eles aparecem com aqueles barquinhos, tipo lanchas de pesca, e tentam cercar a gente. Se vierem na direção dos nossos barcos, a gente vai explodir esses barcos. Não sei se isso conta como uma linha vermelha, mas espero que eles já tenham entendido o que é. Bom, eu acho que agora eles já sabem disso. Não acho que ninguém tenha ficado confuso sobre isso antes. Mas a questão é, será que nós é que estávamos confusos? E vendo isso aqui, eu fico me perguntando por que, de novo, pessoal, isso é hoje. Isso é depois da noite passada, quando a gente já sabia que tinham acontecido alguns ataques. Aí fizemos mais alguns hoje de manhã. E não é só, sabe, dar meia volta. É atacar o navio deles, abrir um buraco nele, colocar fogo e deixá-lo fora de operação. É um problema sério aqui. E agora, claro, quando você desativa um navio desse jeito, não dá para simplesmente atirar de longe, fazer pouco caso e ir embora. Você vai ter que assumir o controle daquele navio. Vai ter que mandar alguns rebocadores, alguma coisa para buscar ele. Não dá para simplesmente deixar ele à deriva no Golfo Pérsico, porque pode bater em outra embarcação, ou até causar um desastre ecológico, dependendo do que tiver a bordo. Eu não sei se tem petróleo nesses navios específicos que a gente atingiu ou não, mas só o fato de um navio ficar à deriva em mar aberto já representa um risco para toda a navegação que ainda está lá. Então são mais recursos que a gente precisa usar para lidar com isso. E isso aumenta ainda mais o nosso risco aqui. Enfim, essas são algumas das pressões que estão acontecendo lá dentro. Então a pressão é, não faça algo impensado que acabe te prendendo numa situação difícil e que possa até gerar um retorno ao conflito.
Porque se o Irã, por exemplo, fizer o que o professor Morandi sugeriu e atacar os Emirados Árabes em retaliação a esses novos bombardeios aqui, dependendo do que for atingido, isso pode aumentar muito as tensões e nos levar a dizer: ei, não dá para deixar isso passar. Você ouviu, Rubio? Claro, se atacarem nossos navios, naturalmente vamos revidar. Mas se atacarem nossos aliados, os Emirados, nesse caso, vamos simplesmente ficar de braços cruzados? Porque eu acho que essa não é bem uma opção. Se você literalmente não fizer nada, se atacar um navio iraniano, o Irã reage e atinge os Emirados Árabes, e a gente não faz nada. Aí sim, corre o risco real de perder aliados. Porque eles vão ver que você tomou uma ação que fez a gente ser atingido e depois não respondeu. E isso vai deixar todo mundo irritado. E não vai demorar muito para que depois de mais alguns ataques assim, a gente comece a perder aliados. Aí a guerra vai custar ainda mais do que eu imaginava. É aí que estamos. Esse é um ponto. Agora vamos olhar para mais alguns. O Mick Mulvaney, acho que foi na CNBC, ele estava falando sobre outros problemas que estão pressionando o presidente Trump na reta das eleições de meio de mandato. Falando sobre como o Partido Republicano está vendo essa situação agora e o que isso pode significar para as eleições de meio de mandato. Eles querem que acabe e querem vencer. O Trump fez um trabalho muito bom, na minha opinião, nas últimas semanas, bem melhor do que o governo fez no começo da guerra, ao definir o que significa ter sucesso. E sucesso, nesse caso, é nunca haver um programa nuclear iraniano e o Estreito de Hormuz continuar aberto. Isso não estava totalmente claro antes da guerra, mas agora está. E o que os republicanos querem é que a guerra acabe nesses termos, para que a gente possa voltar o mais rápido possível ao que era o normal. Todo mundo sabe que se a gente chegar em agosto ou setembro com a gasolina a $4,50 o galão, isso não é bom sinal para o partido que está no poder. Então eles precisam que isso termine logo. Então ele está certo. Eles realmente precisam que isso termine. O presidente Trump entende muito bem de assuntos ligados à eleição e à economia. Essas são áreas que ele domina. Então veja, o Mick Mulvaney, claro, quer mostrar um quadro positivo disso tudo. Bom, enquanto a gente conseguir encerrar a guerra com o objetivo de impedir qualquer arma nuclear, isso já é algo que nos motiva. A gente quer que isso acabe logo. Porque todo mundo sabe que o preço da gasolina vai ser um problema nas eleições de meio de mandato. Já falo mais sobre isso. Mas vamos dar uma olhada no que ele está dizendo aqui. Porque veja, o Mulvaney basicamente está dizendo: vamos encerrar isso e mostrar o melhor lado possível. E para eles, essa é uma tarefa fácil. E eu acho que isso provavelmente faz parte de uma estratégia maior deles. Pelo menos eles estão pensando nisso, nessa teoria do declare vitória e vá embora, como eu costumo chamar. Porque ele diz, sabe, enquanto eles nunca tiverem uma arma nuclear, olha, tudo que o presidente Trump precisa fazer é dizer isso, e os seguidores dele vão acreditar. Ele disse isso depois de 2025 e funcionou até ele decidir mudar e simplesmente inverter a narrativa, porque era conveniente para ele, dizendo algo como, na verdade, eles estão a 2 semanas de distância. Na verdade, ele falou que iam desenterrar as coisas, ou algo assim. Mas veja, as pessoas seguiram isso. Na verdade, ele até deu uma prévia disso há alguns dias, quando disse que o programa nuclear deles ficava lá embaixo, no pé de 3 montanhas. A gente acabou com aquilo. Quer dizer, eles levariam uns 20 anos para se recuperar de algo assim. E se algum dia voltarem, se começarem a cavar de novo, a gente vai começar a bombardear. Acho que foi no programa do Jesse Waters, outro dia à noite. Acho que te mostrei aquele trecho. Então eles estão preparando o terreno para isso, para toda essa história de abandonar o barco. Existe um grupo que, aliás, o Joe já tinha comentado num programa anterior. Aliás, recomendo que você volte e assista a esse programa, se perdeu mais cedo hoje. Foi incrivelmente intuitivo e informativo. Ele juntou várias coisas que você não ouve em nenhum outro lugar. Não quero repetir tudo o que foi dito naquele programa.
Mas sério, volte e assista. E agora parece que tem mais. Isso acabou de ser noticiado aqui. Eu não cheguei a ver a matéria da The Atlantic, mas, pelo que dizem, o presidente Trump quer muito, mas muito mesmo, que a guerra acabe. E ele está convencido de que consegue vender qualquer tipo de acordo como uma vitória. 5 assessores disseram isso a The Atlantic. Agora, você sabe, a minha coisa sempre foi falar a verdade. Eu acho que a gente tem que ser honesto com as pessoas, e é isso que eu quero que seja a minha marca. Que eu vou dizer a verdade. A gente não se intimida e não se compromete. É literalmente o nosso lema aqui. Mas, nesse caso específico, todo mundo sabe qual é a verdade. E a gente vai continuar dizendo isso. Então, na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o que é real aqui. Mas, quanto ao que ele pode fazer, ele vive de dizer o que quiser, sem se importar com a verdade. Se ele disser isso, se for o que precisa para acabar com essa guerra e ouvir essas 5 pessoas, ouvir o que o Joe Kent estava dizendo e simplesmente declarar o que quiser para encerrar o assunto, tudo bem para mim. Porque todas as alternativas são piores. As opções são voltar para o combate ativo ou tentar aquela teoria de esperar eles desistirem. A inteligência já mostrou que isso não vai funcionar. Qualquer análise sobre o Irã mostra que essa teoria de esperar não vai dar certo. Mas tentar voltar para operações de combate ativo é o pior cenário. Não existe nada pior que isso. E deixa eu te mostrar alguns dos motivos. Ele mencionou o preço da gasolina. Olha só, isso aqui é dos últimos 6 meses. 6 meses atrás, a gasolina custava $3,35 o galão. Em dezembro, caiu um pouco mais do que isso e depois começou a subir de novo. E tudo isso foi, tá vendo essa linha vermelha grande no gráfico? Foi quando a guerra começou, no dia 28 de fevereiro. Mas dá para ver que já vinha numa curva de alta antes disso. Na verdade, não dá para notar muita diferença entre o período anterior e o que veio depois. Isso mostra que existe um problema sistêmico aqui, algo que vai além dessa guerra. Então, não é só o conflito que causou essa alta. Na verdade, a gente sabe que quando olhamos para o preço do petróleo no mercado, que é o que define o preço da gasolina, tudo tem a ver com oferta e demanda física. E como a gente sabe agora, a oferta está bem limitada, algo em torno de 12 milhões de barris por dia. Normalmente, isso colocaria uma pressão de alta no preço para reduzir a demanda até o ponto em que ela se igualasse à oferta, o que a gente chama de destruição de demanda. Mas até agora isso não aconteceu, porque liberamos parte das reservas estratégicas de petróleo e outros tipos de estoques para compensar essas perdas e manter o preço no papel mais baixo para que as pessoas não fiquem tão irritadas. Então, o preço da gasolina está um pouco mais de $1 acima do que estava há pouco tempo. Mas dá para ver que isso é, em parte, enganoso. Não reflete de verdade o que está acontecendo no mercado. E se nada for feito rapidamente para restabelecer o fluxo, essa pressão de alta vai voltar, queira a gente ou não, porque não vai sobrar mais, ou pelo menos não o suficiente, de petróleo ou gasolina das reservas estratégicas para colocar no mercado. Então vai chegar um momento em que simplesmente não vai ter gasolina suficiente. Quero dizer, quando fisicamente não houver combustível para todo mundo, o que o mercado faz? Sobe o preço, não tem outro jeito. E quando não tiver petróleo suficiente chegando nas refinarias para produzir gasolina, diesel, querosene de aviação e tudo mais, o preço só pode subir. Isso vai acontecer. Já está praticamente definido. E é por isso também que eles querem resolver isso logo, tirar esse problema da frente o quanto antes. Mas tem outras questões. A gente recebeu o Mike Adams, também conhecido como Health Ranger, no nosso programa há alguns dias. Vale a pena assistir esse episódio também, porque além disso, tem o problema dos fertilizantes, que ainda não foi resolvido, e de vários outros produtos petroquímicos que são usados na produção de alimentos.
Ele está de novo mostrando como houve uma quebra no fornecimento de gás natural. Muitos dos processos que transformam esse gás em petroquímicos, usados para fertilizantes, também estão sofrendo uma perda crítica de capacidade. E dá para ver ali no canto inferior esquerdo que uma redução de 10% na produção global de fertilizantes resulta em cerca de 30% a menos de produtividade nas colheitas. Ele disse que é uma queda não linear de rendimento. E claro, isso significa que entrando na temporada de colheita deste ano, a gente já está com uma escassez de alimentos praticamente garantida, o que leva a preços mais altos, somando-se ainda ao problema do diesel, que também está caro. E os problemas continuam se acumulando. E aí, em alguns desses outros países, lá no canto inferior direito, ele fala sobre o que pode virar um desastre em câmera lenta em 2027, porque boa parte disso vai afetar a próxima temporada de plantio. E quando você simplesmente não tem os insumos de petróleo para produzir fertilizante, a produtividade das lavouras pode cair ainda mais. E alguns países já estão por um fio em relação a ter comida suficiente. Quando você tem uma queda de 30% na produção agrícola, e pode ser até mais se não houver fertilizante suficiente, o pouco fertilizante que existe fica muito mais caro. Então, eles não conseguem comprar tanto quanto precisam. É um impacto duplo sobre o que já é pouco, e por isso a perda de safra até 2027. É aí que a gente está também. Isso está pressionando o presidente Trump agora. Outra coisa em que ele presta muita atenção é no índice de confiança do consumidor aqui. E dá para ver que ele está neste momento no nível mais baixo já registrado. E o índice de sentimento do consumidor é um indicador específico disso. Isso mostra o que as pessoas pensam sobre a economia. E quando elas acham que a economia não vai bem, que as coisas não estão acontecendo do jeito certo, o que você acha que elas vão fazer quando chegar a hora de votar em novembro? Elas vão querer ficar do lado em que o preço da gasolina continua alto, se ele não resolver isso, em que falta comida para todo mundo, em que o que tem para comer está muito mais caro. É claro que seria catastrófico. Então, isso coloca uma pressão enorme sobre o Trump para resolver isso agora, imediatamente, para conseguir adotar alguma medida que alivie a situação e tente evitar os piores desfechos. Olha, eu acho que ele está correndo atrás do vento aqui, porque pelo estrago que já foi feito, simplesmente não vai dar para reverter. A gente teve o Dr. Chris Martenson no programa outro dia, e ele disse que acha que já é tarde demais. Mesmo que tivesse acontecido um milagre na segunda-feira passada, o que não aconteceu, ele falou que o preço do barril de petróleo poderia chegar a $200 em setembro, por causa de vários fatores práticos, mesmo que tudo tivesse voltado ao normal naquele momento. Então ele acha que isso já está praticamente definido. E claro, isso seria bem perto da época das eleições. Ou seja, ele não acredita que isso vai acabar tão cedo. Se você decidir manter o bloqueio, isso vai empurrar tudo ainda mais para a direita. E vai tornar tudo muito mais doloroso quando chegar a hora da eleição. Mas se você ouvir aquele outro grupo que eu acabei de mostrar, a revista The Atlantic está dizendo que há um grupo de 5 pessoas lá dentro. Eles estão aconselhando o presidente Trump a fazer tudo o que o Joe Kent comentou no nosso programa mais cedo hoje, que é a teoria de sair de cena. Já outro grupo está dizendo, não, vamos dobrar a aposta. E isso ficou bem claro. Eu já mostrei para você várias pessoas que estão nesse grupo. O general Kellogg, por exemplo, acho que mostramos ele hoje de manhã. Com certeza, o Jack Keane vive batendo nessa tecla. O Lindsey Graham também, sempre batendo nessa tecla. Tem várias pessoas assim. O Mark Thiessen é um dos principais. E por algum motivo, ele ganhou muita visibilidade ultimamente. Ele é colunista do Washington Post, foi redator de discursos, acho que do George Bush. Então ele está na política republicana há muito tempo, sempre foi um neoconservador. Mas por alguma razão, o presidente Trump está realmente ouvindo o que ele diz agora. Isso foi mais cedo hoje, na Fox News.
Eu vou dar umas pausas aqui e ali, porque ele fala várias coisas que mostram o quanto esse pessoal está desesperado para manter essa guerra acontecendo. Desperate these people are to keep this war going. First of all, let's stipulate that Donald Trump's Antes de tudo, vamos deixar claro que a decisão de Donald Trump de fazer essa operação foi uma das coisas mais corajosas que um presidente americano fez na minha vida. Nenhum outro presidente fez isso. 4 presidentes disseram que o Irã não podia ter uma bomba. Donald Trump foi o único que realmente fez algo a respeito. Mas a forma como você termina uma guerra é tão importante quanto a forma como você começa. E neste momento, os iranianos não estão vendo que Donald Trump tem todas as cartas na mão. Eles acham que são eles que têm. Ele começou o Projeto Liberdade e disse: se vocês atirarem um navio americano ou em aliados dos Estados Unidos, eu vou apagar vocês da face da terra. or fired U.S. allies, I'm going to blow you off the face of the earth. And they did exactly that. They fired at a U.S. destroyer. E foi exatamente isso que eles fizeram. Atiraram contra um destroyer americano. Atiraram contra nossos aliados nos Emirados Árabes Unidos. E a gente não fez nada. Aí o Marco Rubio anunciou que a Operação Fúria Épica tinha acabado e que agora estávamos sob o Projeto Liberdade. E no dia seguinte, suspendemos o Projeto Liberdade. Então, do ponto de vista iraniano, o que eles veem é fraqueza. Eles veem que o presidente parece não querer impor esse bloqueio, que a ameaça de atacar o petróleo do Golfo está impedindo ele não só de retomar a guerra, mas também de abrir o Estreito de Hormuz. But also from opening the Strait of Hormuz. And Okay, you that's good, think Gary. Let's pause right there. So, you Vamos see, parar um pouco first aí. of all, like Então olha só o que ele faz, como muitos desses caras fazem. Primeiro, ele elogia, diz algo tipo: você é o maior presidente, só você pode fazer isso, você é incrível, sensacional. Mas claro, ele não quer correr o risco de estragar todo esse elogio. Aí tem algumas coisas que ele fala. Ele diz: você foi o único que teve coragem em 47 anos de dizer que o Irã não pode ter uma bomba, que eles não podem ter uma bomba, mas você foi o único que realmente fez algo a respeito. Tá, vamos deixar isso bem claro aqui. Vamos desmontar essa conversa. Não existia nenhum programa de bomba. Ele não nos salvou de uma bomba nuclear em potencial, porque eles simplesmente não tinham uma. E essa ideia de que a gente nunca deve ouvir ou confiar em nada que venha do lado iraniano, essa é a posição deles, é o que eles defendem. Essa é a Tulsi Gabbard em março do ano passado. Antes de tudo isso acontecer, antes do ataque de junho, quando a gente eliminou o programa nuclear deles, que na verdade nem existia naquela época, e isso foi confirmado de novo, mostrando que nunca existiu. Foi confirmado mais uma vez, recentemente, depois do ataque dos 40 dias. De novo, validado pela inteligência dos Estados Unidos. Eles não têm programa de armas, nem sequer têm acesso ao material. São 400 quilos, parte dele reprocessado a 60%, que estariam supostamente no fundo de 3 cadeias de montanhas diferentes. Então, primeiro, não dá para chegar até lá. E segundo, eles nunca tiveram nada disso. Então ele não nos salvou de coisa alguma. Não é que ele tenha sido o único a fazer algo a respeito. Ele foi o único a fazer algo tolo. Então não vem se gabando do que o presidente Trump fez lá, como se fosse o único, porque ele é o único que nos colocou em apuros aqui. Isso é o primeiro ponto, e é muito importante também. Aí ele diz: o Irã não percebe. Eles acham que tem cartas na mão. Sério mesmo? Por que o presidente Trump está ouvindo gente assim? É claro que eles têm cartas na mão, pelo amor de Deus. O que você está pensando, cara? O que as pessoas pensam quando ouvem esse sujeito falando e acham que o Irã não tinha cartas? E sobre o Estreito de Hormuz, quem é que controla aquilo de verdade? É os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos só têm um bloqueio nos portos iranianos, e só. E a gente ainda tentou aquele tal de Projeto Liberdade. Agora, convenhamos, até isso foi vergonhoso porque fizemos o Projeto Liberdade por pouco mais de um dia e depois cancelamos. E o Trump disse: sabe o quê? É porque eu quero dar uma chance à paz, e isso dá tempo para os iranianos se ajustarem. Pois bem, agora a gente sabe que depois disso, na verdade os sauditas e os kuwaitianos negaram para a gente a permissão de sobrevoo.
Então não dava para continuar operando daquele jeito. Porque toda essa história, lembra que no começo da semana o secretário Rubio falou daquele escudo vermelho, branco e azul, que era impressionante com 100 aviões? Pois é, não vai ter 100 aviões se a gente não puder usar o espaço aéreo da Arábia Saudita ou do Kuwait. Então tivemos que abandonar aquilo. Pelo visto, depois isso foi substituído ou reativado. Eles deixaram a gente fazer isso e vamos ver se eles voltam atrás. Mas foi isso que aconteceu. É assim que as coisas funcionam, na verdade. Então dá para ver que o Irã tem cartas na mão porque eles controlam isso. É por isso que estão tentando fazer com que eles liberem de alguma forma. E olha, qualquer pessoa que pense com um mínimo de racionalidade, mesmo que seja um apoiador ferrenho do Trump, daqueles do MAGA, quando vê que a gente fez de tudo, tentou de todas as formas, seja com o Projeto Liberdade ou com 40 dias e 40 noites de bombardeio, nada fez eles perderem o controle. Eles continuam no comando até hoje, a ponto de terem até criado um novo logotipo e tudo mais. Essa tal de autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Aqui estão as novas regras que vão entrar em vigor. Eles dizem, nós nunca vamos abrir mão disso, e por aí vai. Isso é o que se chama de ter as cartas na mão. Então, se você não consegue obrigá-los a liberar isso, essa é literalmente a definição de ter vantagem. E a gente já tentou de tudo. Inclusive 14 mil ataques, 3 grupos de porta-aviões, caças F-18, F-22, F-35, o que você quiser. Jatos A-10 de ataque ao solo, helicópteros Apache. Vamos lá, né? Tudo que tentamos não funcionou. Então não seja ingênuo de dizer que eles não têm vantagem, porque claramente têm. Mas dá para ver ali que ele continua pressionando o Trump, mexendo com o ego dele. Então, você não pode deixar que digam que vai atacar alguma coisa se eles atacarem nossos navios e que vai simplesmente apagá-los da face da terra. E aí, quando eles realmente atacam, você não faz isso. Segundo Mark Tessin, isso não foi suficiente. Eles só atingiram alguns pontos ali em Bandar Abbas e na ilha de Qashm, naquele chamado pedágio. Eu não sei por que as pessoas estão dizendo isso. Não é algo físico, é um conceito. Não precisa de um prédio. Mas, de qualquer forma, eles atingiram alguma coisa. E foi só isso. E o presidente Trump deixou bem claro que isso não significa o fim do cessar-fogo, então não estamos voltando a toda aquela situação. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. Mas o Mark Thiessen não parou por aí. Ele continuou. Que você tem todas as cartas na mão, mas eles não têm todas as cartas. Porque o Donald Trump pode começar a campanha de novo. A gente tem o dobro de poder de fogo do que tinha no começo da guerra. E ele está com isso engatilhado, pronto para agir. Eles não deveriam ter nenhum dos cartões. Eles deveriam saber que não tem nenhuma carta na mão. Mas acham que tem, porque a gente manda sinais que fazem parecer que tem. Então existe essa ideia de um memorando de entendimento que poderia levar a algum tipo de acordo de paz. O Hugh Hewitt escreveu o seguinte sobre isso no X. Ele disse que seria um acordo terrível, que espera que os termos de qualquer acordo sejam muito mais rigorosos. Nada de enriquecimento. Nunca. Urânio altamente enriquecido, para nós, imediatamente. Chega de procuradores, ligue à internet. O presidente Trump nunca abre mão de vantagem. Por que ele faria isso agora, com o Irã em apuros? E aí vem o comentário do Ari Fleischer. Isso está bem longe de uma rendição incondicional. Sim. Tem uma certa oscilação no jeito como a gente está tomando decisões. Então o Trump está tentando conseguir um acordo, e eu entendo isso. Mas o fato é que os iranianos não vão dar um acordo para ele enquanto estiverem se sentindo fortalecidos. Eles acham que estão ditando o ritmo do jogo. Então ele precisa de um recomeço para mostrar quem realmente manda. O que eu faria, se estivesse no lugar dele, seria terminar o que começou. Reabrir o Projeto Liberdade, abrir o Estreito de Hormuz e dizer para os iranianos que, se atacarem nossos aliados no Golfo e tentarem atingir a infraestrutura de petróleo deles,
A gente vai destruir a infraestrutura de petróleo do Irã. A gente vai explodir a ilha de Karg. Certo, vamos voltar ao assunto. We're going to blow up Karg Island. which Okay, is that's not good enough basic- right there, Gary. Okay, let's let's get back into man, you talk about who's got cards. Cara, você fala sobre quem tem as cartas na mão. Mas a pergunta que eu faço é: quem é que ainda tem juízo? Porque aquele cara ali tá faltando uns parafusos. Tá, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. E não é só ele, não. O apresentador estava falando do Hugh Hewitt, do Ari Fleischer, ou seja, vários nomes de peso dentro do ecossistema republicano. Gente que gosta de ter influência nas decisões. E a gente sabe que muitos deles realmente têm acesso direto a pessoas do governo Trump, às vezes até ao próprio Trump. Mas quando ele chega no final, ele diz algo tipo: sabe de uma coisa? A gente precisa mostrar quem manda aqui. Então, segundo ele, é hora de voltar pro tal do Projeto Liberdade. Só que dessa vez, com mais força. Back to Project Freedom, except this time with some teeth in it. And then if they don't do what they're told, E aí, se eles não fizerem o que mandaram, termine o trabalho. Termine o que começou. Essa é uma das coisas mais absurdas que ele, e todos esses outros como ele, estão dizendo. Keith Kellogg, Hugh Hewitt, Ari Fleischer, todos esses que falam: vamos voltar com o exército para mostrar a eles a história real aqui. Termine o trabalho. Então me diga, Sr. Fleischer, Sr. Hewitt, Sr. Thiessen, General Kellogg, vocês realmente acham que, depois de 40 dias e 14 mil alvos, a gente estava tão perto assim de concluir? Poxa, se a gente tivesse atingido aqueles últimos 25%, como o presidente Trump chamou, então eles teriam desmoronado. 25%, then they would have collapsed. But we stopped in the middle of it. Mas a gente parou no meio do caminho sem motivo nenhum, achando que já tinha acabado com eles. A gente podia ter terminado o trabalho, dava para ter feito isso. E simplesmente paramos, sem uma boa razão. Por misericórdia, talvez. Não sei. Talvez seja isso que eles diriam. Você tem noção de como isso é ridículo? A gente esperava resolver tudo com o assassinato do Ali Khamenei. Era isso que a gente pensava e esperava. E quando conseguimos, você lembra do Trump chegando, dizendo tipo, no terceiro ou quarto dia, já vencemos. Eu sei que vocês não gostam de dizer isso tão cedo, mas sim, vencemos. Ele repetiu isso outro dia, vencemos. Obviamente a gente não venceu. Mas era isso que ele achava que ia acontecer. Ele pensou, com todo o nosso poder de fogo e com tudo aquilo que ele vive dizendo que a gente já destruiu e tal. Então, se a gente venceu, se eles são tão fracos assim, se não tem mais nenhuma carta na mão, por que diabos a rua ainda está fechada? Tá vendo? Essas são as perguntas que o público com quem eles falam e que eles tentam convencer simplesmente não faz. As perguntas óbvias. Se tudo isso que vocês dizem é verdade, se tudo o que falta é voltar lá e terminar o trabalho, então por que a gente parou em primeiro lugar? Por que alguém, estando numa posição de força, aceitaria um cessar-fogo e interromperia a guerra quando estamos tão perto de conseguir o que queríamos? A resposta óbvia é que nunca estivemos. Na verdade, tudo o que fizemos foi esgotar nossos arsenais dos principais sistemas de armas. THAAD, PAC-3, JASSM, Tomahawk, todas essas coisas que são cruciais para nossa capacidade ofensiva e defensiva. Chegamos bem perto de esgotar muitos deles. Ataque MS, mísseis de longo alcance também, mísseis de ataque ao solo. E isso não fez diferença. Destruiu uma quantidade enorme de coisas. Matou alguns milhares de pessoas, ao que tudo indica, e certamente danificou muita infraestrutura. Isso vai atrasar o Irã por muito, muito tempo para conseguir se recuperar de tudo isso, mesmo que consigam o dinheiro. O estrago foi grande. Mas não fez diferença nas coisas que realmente importam. Quem está no controle do estreito? Quem está no controle do governo? Quantos mísseis de longo alcance eles têm? E quanto ao apoio deles aos aliados? E, claro, ao material reprocessado e à capacidade de enriquecimento? Vocês fizeram alguma coisa em relação a qualquer um desses pontos, com 14 mil mísseis em 60 dias? A resposta é não. Então voltar agora e dizer, vamos tentar de novo. Só por esse ponto já é absurdo, porque obviamente não vai funcionar. Vocês nem chegaram a mexer nesses assuntos.
E com um país que já passou por uma guerra de 8 anos, perdeu centenas de milhares de pessoas e nunca desistiu, não vai ser agora, depois de alguns dias ou semanas de guerra, que eles vão desistir. E você já provou isso em 2025 e agora de novo. É isso que está me deixando maluco. Porque não é só uma questão de lógica, tem também o resultado físico. Você tem provas concretas de que não está funcionando. E se a gente parasse a conversa aí, diria que é loucura tentar de novo algo que claramente já não deu certo 2 vezes. Mas o pior nem é isso. O pior é que se tentar mais uma vez, o lado iraniano já disse que vai atingir alvos que ainda não foram atacados. E isso muda tudo pra gente, porque nós já fomos atrás de todos os alvos principais que achávamos que iam neutralizá-los logo no começo, inclusive aqueles bunkers subterrâneos e as chamadas cidades de mísseis. Só que a gente simplesmente não conseguiu destruí-los. Então, voltando ao ponto, você pode até atingir mais montanhas, mas ainda assim não vai chegar no que está por baixo delas. Elas foram feitas para isso. Agora, do lado iraniano, há alvos que não foram atacados da primeira vez. Eles podem mirar em mais estações de tratamento de água, usinas de dessalinização, infraestrutura de energia desses países, oleodutos de transporte de combustível, podem atacar as próprias instalações de reprocessamento, podem atacar os próprios poços de petróleo. Há uma lista enorme de coisas que eles ainda não tocaram. E você ouviu o Mark Thiessen dizendo que é isso que deveríamos fazer com o Irã. E sim, isso vai doer para eles. Sem dúvida nenhuma, vai doer. Mas é um país que consegue sobreviver a isso. Mas esses países do Golfo não aguentam isso. Isso pode devastar, pode tirar todos esses governos do poder e provocar um êxodo em massa, porque eles não conseguem sustentar a própria população sem a renda do petróleo. Ainda mais se não tiverem usinas de dessalinização. Se o presidente Trump ouvir gente como Mark Thiessen, Keith Kellogg, Lindsey Graham, se ele der ouvidos a essas pessoas, vai causar um enorme prejuízo. A preocupação com a eleição de novembro vai ser o menor dos problemas dele. Ele vai ter que se preocupar em não ser impeachmentado por nos levar a uma guerra desastrosa e destrutiva que está provocando fome no mundo todo e preços altíssimos aqui dentro. Preços de tudo. Você fala do índice de confiança do consumidor, que já está lá embaixo. Vai sair completamente do controle, porque as pessoas vão estar sofrendo e vão procurar alguém para culpar. E quando não encontrarem, vai ser como nesse cenário que a gente está falando. Seria como o pior momento da Covid, só que sem um fim claro à vista. E não vai ser por causa de uma política do governo que dá para simplesmente desligar. Vai ser por causa de escassez real, física. Então, se o presidente Trump tem alguma preocupação com novembro, ele precisa mandar o Mark Thiessen calar a boca. Todos esses caras, manda calar a boca. E quem quer que sejam essas pessoas que a revista The Atlantic diz que ele anda ouvindo, ele devia dar um megafone para elas. São esses caras que ele devia começar a colocar na Fox News, na Newsmax, na One America News, dar entrevistas para os jornais deles, o que for. Essas são as pessoas que precisam ser colocadas em destaque para que ele possa começar a preparar o terreno para fazer aquele movimento de declarar vitória e sair de cena. Porque é exatamente isso que ele deveria fazer. Eu defendo fortemente essa ideia, porque é a única coisa que faz sentido. Essa guerra nunca deveria ter começado. E agora que a gente se meteu numa situação da qual não dá para sair sem pagar um preço, essa opção já não existe mais. Isso ficou definido no momento em que se decidiu começar algo ouvindo esse tipo de gente. Os Mark Thiessens, os Kelloggs e por aí vai. Ele ouviu essas pessoas no início, e é por isso que estamos presos nessa situação sem saída. Não existe vitória aqui. Entenda isso. O máximo que dá para fazer é uma retirada que coloca um curativo num ferimento aberto no peito, porque é só isso que nos resta agora. Mas ainda assim,
Isso é melhor do que ouvir esses caras e tentar mais uma vez provar que eles estão errados, com consequências profundas para o nosso país e para os nossos aliados na região e no mundo todo. Porque a Ásia e a Europa também vão sofrer. E a África vai sofrer muito. E segundo o Health Ranger, eles talvez já estejam condenados a não ter comida suficiente. E as pessoas podem literalmente começar a morrer de fome já no ano que vem. Que Deus nos ajude, se for esse o caso. Espero que não seja. Espero que com alguns fatores de mitigação, a gente consiga evitar que isso aconteça. Sair dessa guerra é a melhor forma de nos dar uma chance de reduzir esses riscos, para que nada disso precise acontecer. Se a gente entrar de novo nessa, se recomeçar essa guerra ouvindo esses caras, aí tudo de ruim volta para a mesa. E quem sabe onde isso vai parar. Olha, é o seguinte, esse é o assunto que eu queria trazer para a mesa hoje. Mas tem mais uma coisa que vale comentar. Gary, se você puder mostrar aquele novo post do Truth Social do presidente Trump sobre o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, porque isso saiu justamente depois da nossa última transmissão. E eu queria mencionar isso. Você deve lembrar que na semana passada, o presidente Trump disse que teve uma ligação de mais ou menos 1h30 com Vladimir Putin. E, quando a gente foi investigar um pouco mais, descobriu que na verdade foi uma iniciativa do Putin, não do Trump. Foi o Putin que ligou. E talvez você se lembre que saíram algumas manchetes dizendo que eles estavam cogitando a ideia de um cessar-fogo. E só isso, sem nenhuma explicação. Eu disse, bom, sabe do que você está falando? Tipo, ter que parar aquela guerra? Pois é, não. Acontece que o presidente Putin estava dizendo algo como, ei, que tal, no nosso dia da vitória, por volta de 9 de maio, a gente fazer um cessar-fogo temporário? E sabe, vai que isso leva a alguma outra coisa. Foi isso que ele disse na época. Agora hoje, Gary, se puder colocar de novo na tela, ele disse, tenho o prazer de anunciar que haverá um cessar-fogo de 3 dias, nos dias 9, 10 e 11 de maio, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A celebração na Rússia é pelo dia da vitória, mas também na Ucrânia, porque o país teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Esse cessar-fogo vai incluir a suspensão de todas as atividades militares e também uma troca de 1.000 prisioneiros de cada lado. Esse pedido foi feito diretamente por mim. Agora ele está querendo levar o crédito por isso. E eu realmente aprecio o acordo do presidente Vladimir Putin e do Volodymyr Zelensky. Espero que seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e difícil. As conversas continuam para encerrar esse grande conflito, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, e estamos chegando mais perto a cada dia. Obrigado pela atenção a esse assunto. E, caso alguém ainda não saiba quem é o presidente, é Donald J. Trump. Agora, talvez você se lembre que há alguns dias, ou talvez tenha sido ontem, a gente mostrou aqui no canal que existe um grande risco e que Zelensky afirmou que durante o desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio, em Moscou, ele chegou a pensar em lançar um ataque com drones contra Moscou. E eles vêm fazendo isso, aliás, já faz um bom tempo. Ontem, acho que teve outro ataque contra Moscou. A Rússia disse que derrubou todos e que nenhum conseguiu passar. Mas eles continuam fazendo isso. E claro, isso acontece dos dois lados. Só que o Putin disse, e a Rússia também, que se isso continuar, eles vão tirar as luvas e atacar com força em Kiev. Disseram que todo mundo com missão diplomática precisa evacuar a cidade. E que se forem atacados, se alguém disparar contra eles, mesmo que consigam interceptar, vão revidar. E agora, de novo, os russos disseram, estamos pedindo um cessar-fogo de 3 dias. Enquanto isso for respeitado, tudo bem. Depois, seguimos em frente. A gente vai continuar tentando chegar a um acordo negociado. Mas se houver um ataque nesse meio tempo, essa vai ser a reação. Pelo que parece, o presidente Trump disse, ok, isso seria ruim. Então ele está tentando tirar essa guerra na Ucrânia da pauta. A última coisa que ele precisa é de uma explosão por lá. Porque se a Rússia deixasse de lado as restrições e usasse um Iskander, e parecia que essa era a implicação, que a Rússia traria um Iskander,
Ele poderia atingir vários ministérios importantes em Kiev que não foram atacados em mais de 4 anos de guerra. Isso poderia mudar bastante as condições do conflito. E eu acho que a Rússia, ou melhor, acho que os Estados Unidos, estão na verdade mais preocupados com o fato de que se a gente atacar a Ucrânia, isso pode ter consequências sérias. Principalmente se eles fizerem a própria versão de um ataque de decapitação, se destruírem o palácio presidencial, se forem atrás do Zelensky, do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério da Defesa e eliminarem vários generais ou parte do comando e do Estado-Maior. Se eles atingirem esse tipo de alvo, isso pode ter um impacto bem grande na guerra, especialmente se isso vier junto com uma ofensiva. E há alguns sinais que a gente consegue observar que indicam que os russos podem estar se preparando para iniciar algum tipo de ofensiva, possivelmente até depois do dia 11 de maio. Pode ser que estejam se preparando para uma ofensiva no fim da primavera ou no começo do verão. Então, pode ser que eles já estejam cuidando disso. E se isso estiver ligado a algo como um ataque de decapitação em Kiev, isso poderia ter um impacto catastrófico no esforço de guerra do lado ucraniano. Parece que o presidente Trump está ciente disso e tentando evitar que aconteça, e acho que é por isso que ele provavelmente concordou com essa medida. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas isso é mais uma prova de que essa guerra, vamos colocar de volta na primeira página, tem se arrastado o tempo todo, e as pessoas continuam morrendo dos dois lados da linha de frente, enquanto a luta tática segue acontecendo. Não houve muita troca de território, mas diferente de janeiro e fevereiro, fevereiro e março, acho que o ganho territorial dos russos foi muito pequeno, talvez até negativo. Mas agora, em abril, isso voltou a aumentar, e pelo jeito continua assim em maio. E o lado ucraniano ainda enfrenta o mesmo problema de mais de um ano, bem mais de um ano, na verdade. Eles não têm gente suficiente nem para forçar uma mobilização. Precisam literalmente pegar pessoas nas ruas à força, colocar uniforme nelas, e isso simplesmente não é sustentável. E continuam perdendo gente. A perda de pessoas é ainda mais grave do que a perda de território, porque chega um ponto em que se o número de soldados cai demais, não dá para segurar território nenhum. Então, no fim das contas, isso não vai fazer diferença. E claro, a gente sabe que, seja qual for o número de baixas do lado russo, tudo indica que são bem altas e muito dolorosas. Do lado russo, eles também têm, como você sabe, muitos milhões a mais de homens, de onde podem recrutar. E desde, acho que foi no outono do primeiro ano, quando fizeram uma mobilização parcial de 300 mil pessoas, eles não precisaram recorrer a uma mobilização forçada. Ainda estão conseguindo recrutar gente suficiente para continuar essa guerra. Então dá para ver que mesmo que a situação fique difícil, a Rússia poderia partir para uma mobilização total, coisa que a Ucrânia já vem fazendo há quase 4 anos, 3 anos e meio, algo assim. E isso só dá para sustentar por um tempo. Essa guerra também precisa acabar, para o bem de todo mundo. E olha, nada me deixaria mais feliz do que ver as duas chegando a algum tipo de fim. Só que, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo tão cedo na guerra entre Rússia e Ucrânia por outros motivos. A gente vai fazer um programa separado sobre isso em breve. Eu ainda não analisei muito esse assunto, por causa de tudo que está acontecendo tão rápido na guerra do Irã. Mas na semana que vem a gente vai falar sobre isso, porque é importante deixar você atualizado sobre o que está acontecendo, especialmente agora que estamos nos preparando para essa questão da celebração de 9 de maio, que é amanhã. Então, com certeza, a gente vai tratar disso no nosso boletim de inteligência de amanhã. Toda semana, a gente traz para você o melhor do que aprendemos durante a semana e as informações mais importantes que surgiram durante a noite. Pode ter certeza que isso vai estar na pauta amanhã, no boletim de inteligência Daniel Davis. E é quando a gente se vê de novo, a menos que aconteça alguma coisa entre agora e lá. Tenha um ótimo fim de semana
E a gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. Sabe, a gente não tem patrocinadores, porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso pra alguém de quem você gosta. Somebody you care about.